Olá, tudo bem? Eu sou o apóstolo Tony Camargo. Se você está assistindo esse vídeo é porque você é uma pessoa muito importante para mim e para o Ministério Plenitude Graça sobre Graça. Portanto, vamos começar uma série e essa série é chamada Sobreviventes. Eu vou ministrar conteúdos dentro de você que é extremamente importante você saber dentro de si para que você não erre na sua caminhada cristã. Portanto, quero que você pegue papel, caneta, medite nessas palavras e preste muita atenção naquilo que o próprio Deus vai falar com você. É tão importante que eu quero orar nesse vídeo para que você possa entender aquilo que eu vou pronunciar. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu oro por essa pessoa que me assiste nesse momento e que ele seja agora iluminado pelo teu Espírito, que essa pessoa seja enriquecida da tua graça para que ela possa ouvir e entender o que de fato queremos pronunciar. Maravilha. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Essa série tem o intuito de fazer que você vença as batalhas que está descritas em Mateus 24. O texto diz que todos nós que cremos passaremos por tempos difíceis. E o texto diz: terremoto, nação contra nação, rumores de guerra, falsos profetas, falso Cristo. Mas o texto diz sobre pandemia, epidemia, doenças, pragas e assim vai. Mas o que mais me chama a atenção é no verso 13 de Mateus 24, que diz: mas aquele que prevalecer, aquele que suportar todas essas coisas, esse sim será salvo. Então eu quero preparar uma igreja que vai prevalecer tempos difíceis, uma igreja que vai suportar aflições, guerras e lutas. Portanto, preste muita atenção, me dê alguns minutos para que eu possa ministrar isso no seu coração. O primeiro texto está em Tiago capítulo 1, do verso 5 ao 7. Eu quero que você note, e vamos ler esse texto, diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá gratuitamente ou liberalmente, e não lance em rosto, e se-lhe é dada. Pensa, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Eu quero que você mentalize nisso, porque o texto diz: primeiro, se tem alguém com falta de sabedoria, peça a Deus e Deus dará em abundância. A sabedoria e a fé, elas andam juntas. E eu quero dizer com muita clareza que alguém extremamente sábio é ter fé em Deus, porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Provérbios vai dizer que o começo, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Alguém para mim que é sábio, inteligente, cheio de sabedoria, é alguém que teme e teme muito a Deus. Então eu acredito que você é uma pessoa extremamente sábia e inteligente. Pois bem, mas eu quero que você grife isso na sua mente. Peça a alguém com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um vento para um lado para o outro. Você não quer ser uma pessoa assim, né? Ser levada de um lugar para o outro, não ter estabilidade em empresas, você pular de emprego em 3 meses, frustrações sobre namoros, casamentos, negócios, contratos, ou seja, uma vida frustrada. Eu acredito que você não quer isso para a sua vida, então preste atenção. O texto diz: peça com fé, para que você não seja uma pessoa levada pelas ondas e pelos ventos. Portanto, o texto diz: não pense tal homem que pedir alguma coisa sem fé vai receber alguma coisa de Deus. Todas as pessoas que falam com Deus sem fé, elas nunca e jamais vão receber alguma coisa do Senhor. Então isso é muito forte, tanto que a Bíblia também vai dizer que Jesus em sua terra natal, ele não foi possível gerar muitos milagres, por causa da incredulidade do povo. Então você vê que a vontade do nosso Deus é gerar milagre para você, mas você precisa crer e ter fé. E o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. Só é fé quando eu não vejo, mas eu espero. Então eu quero que você grave isso dentro da sua mente. Você pedir algo para Deus é pedir o que não existe, mas eu espero que vai vir. Mas crendo, acreditando, com muita fé, você vai receber. Então ficou gravado dentro de você que se pedir alguma coisa para Deus sem fé, nada recebe. Está aí a explicação. Porque muitas vezes pediu algo para Deus e Deus ele não respondeu. E Deus ele não trouxe, Deus ele não deu, por causa da fé. A fé é a única via que Deus tem, dos céus à terra, para te abençoar.
A fé é a única via que você tem da terra até os céus. Se alguém não tem fé, a pessoa nem perdoada por Deus ela é. E eu provo isso à luz da Bíblia Sagrada, porque imagine só, quando eu peco, eu erro e eu peço perdão, eu estou pedindo perdão para alguém que eu não estou vendo. Mas também tenho que crer que estou sendo perdoado. Deus, ele nunca me respondeu assim: filho, eu te perdoei. Deus nunca desceu na terra e me apareceu dizendo: filho, você está perdoado. Não, eu creio que estou perdoado pela fé. Então a fé é a ferramenta muito importante no caminho cristão. Se você tem fé, você se sente perdoado. Se você tem fé, você pede perdão, se sente perdoado. Se você tem fé, é uma via até Deus e a via de Deus até você. O único meio de Deus te prosperar é a fé. O único meio de Deus te curar é a fé. O único meio de Deus te exaltar é a fé. Então, se não tem fé, nós estamos cortando as vias de acesso que Deus tinha para a minha vida. É forte isso, né? Quero que você compreenda muito. Então, você que agora está me ouvindo e você vê o quanto é importante a via, a fé, o caminho que Deus tem até mim, o caminho que nós temos até Deus, então você precisa aumentá-la. Você precisa entender isso. E como aumenta a fé? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, preste atenção. Se a fé vem pelo ouvir, qual é a inimiga da fé? A dúvida. A dúvida é a principal inimiga da fé. A fé é o meio de Deus me abençoar. A dúvida é o meio do diabo agir e quebrar, tirar o acesso de Deus em minha vida. Porque quem tem dúvida não recebe nada. Você leu comigo isso em Tiago 1, 5, 6 e 7. Então quero que você entenda. O diabo ele só precisa colocar dúvida em você e Deus só precisa colocar fé em você. Então a guerra entre fé e dúvida acontece todo momento em nossa mente. Ora acreditamos, ora temos dúvida. E se temos dúvida, nada recebemos. E se temos fé, recebemos tudo. Então o segredo hoje é crer, acreditar, independente de tudo. Agora eu disse para você que a fé é alimentada pela palavra de Deus. E a dúvida também é alimentada por palavras, mas a palavra do diabo. Note que quando você se aproxima de alguém, você conta os seus sonhos para ela, e essa pessoa duvida, ela vai dizer: eu duvido que isso vai acontecer. Na sua vida, jamais. No seu casamento, na sua família, nunca isso vai acontecer. Então o diabo é especialista em colocar dúvida em você. E quando isso acontece, você está cortando o meio de Deus te abençoar. Então posso te dar uma dica? Se afaste das pessoas que tentam colocar dúvida em você, principalmente no começo, até o dia que você consiga ouvir todas essas pessoas e não afete dentro de você. Não importa o que dizem para mim, você não vai conseguir, você não vai vencer, você nunca vai chegar. Eu nunca vou ouvir essas pessoas. Você viu aquele ditado: ouve de um ouvido e sai de outro? Minha avó ensinou isso quando era pequenininho. Filho, parece que você está ouvindo de um lado e saindo do outro. Justamente, eu faço a mesma coisa que eu aprendi na minha infância, mas eu faço com as pessoas que tentam colocar dúvida em mim. Mas aqueles que querem colocar fé têm todo o meu respeito e toda a admiração. Porque a pessoa que tenta colocar fé dentro de você é a pessoa que mais bem quer a sua vida. É a pessoa que mais quer ver você próspero, abençoado e feliz. No caso, estou apaixonado por Jesus Cristo, crendo que você está recebendo fé por essas palavras. Olha o segundo texto que vai dizer o seguinte, Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Em outras palavras, está dizendo o seguinte, que até o próprio Deus teve que usar a fé para criar os céus e a terra. Para você entender, não havia luz, e ele diz: haja luz, e a luz apareceu. Deus, ele usou a fé, e a ferramenta da fé é a palavra. Porque Deus, quando ele teve fé que ia existir luz, ele falou antes que existisse. Então, alguém que tem fé e quer agir pela fé, a primeira ferramenta da fé é falar. Isaías vai dizer assim: assim como pensei, assim como determinei, aconteceu. É tremendo isso. Eu quero que você pense muito bem nisso. A Bíblia também fala que a nossa boca fala, é o que nosso coração está cheio. O que você mais tem falado? Sobre fé ou sobre dúvida? Se os seus lábios têm pronunciado muito a dúvida, significa que dentro de você tem mais dúvida do que fé. E eu quero dizer que fé e dúvida não andam juntas. Não tem como ter meio a meio. Eu sei disso, tem que ser eliminado a dúvida do seu coração. Então preste atenção, Deus criou o mundo pela fé, mas Ele disse que haja luz. Ele disse para as terras que produzissem plantas. Ele disse para as águas que produzissem os peixes. Então isso é extraordinário. Eu quero que você entenda
que quando você tem fé, você vai pronunciar aquilo que vai acontecer em sua vida. Existe algo que o mundo diz, que chama de lei da atração. O mundo diz, e psicólogos falam que tanto você dizer, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz, eu vou ser feliz, você atrai isso para você. Isso é o mundo que diz. Para nós é diferente. Para nós, quando nós falamos o que a nossa fé acredita, nós atraímos para a nossa vida. Se Deus criou os céus, a terra, através de palavras, usando a fé, tudo que você precisa dizer, crendo, e receberá. A Bíblia diz: o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Então, que em nome de Jesus você receba isso. Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. O texto diz que para agradar a Deus, sem fé é impossível. Então, se sem fé é impossível, com fé é possível. Quando eu agrado a Deus? Quando eu uso a fé. Quer tirar um sorriso de Deus agora? Use a fé. Acredite, tenha esperança, isso é extraordinário. Então, quero que fique gravado dentro do seu coração. Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Em outras palavras, Deus é presenteador daqueles que o buscam. Mas o texto diz que é impossível agradar a Deus sem fé, porque aquele que busca a Deus precisa crer primeiro que Ele existe, para depois buscá-lo. Então, você que me assiste nesse momento, eu quero que você aprenda a proteger a sua fé. Proteja mais do que nunca. Fique perto de pessoas que vão alimentar a sua fé. Ouça pessoas que vão alimentar a sua fé. Ouça pessoas que vão motivá-lo, que vão colocar para cima. E se afaste, principalmente no começo, das pessoas que tentam desanimá-lo ou arrancar a sua fé. Eu sou o apóstolo Tony Camargo e essa é mais um episódio da série Fé. E nós vamos seguir com muito mais. Se você aprende isso, garanto, você vai sobreviver guerras, porque quem tem fé, pode acontecer o que for aqui nessa terra. Quero te lembrar, pessoas em outros países são ameaçadas até a morte. São ameaçadas com fogo, prendem em gaiolas, tentam matar afogadas, apontam armas para que elas neguem a fé, mas elas não negam. Então a pergunta é, você tem uma fé desse nível? Uma fé que mesmo que a sua vida corra risco? É esse tipo de fé que eu quero que você tenha. Porque a vida que nós levamos aqui na terra é de 70 a 80 anos. Mas a vida pela fé é uma vida eterna. Pela fé eu vou morar com Deus. Pela fé eu vou estar na Nova Jerusalém. Pela fé eu vou sentar na mesma mesa que Abraão, Isaac e Israel. Pela fé eu vou estar ao lado de Jesus. Pela fé eu vou ser arrebatado. Pela fé eu estarei com Ele. E pela fé você vai viver isso. Então eu quero reajustar a sua fé nessas minisséries e eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado. Vamos orar? Quero abençoar a sua vida, Pai. Hoje nós aprendemos que sem fé é impossível agradar ao Senhor e quem pede sem fé jamais receberá alguma coisa. Então nós entendemos que não há diferença, Senhor, do menor ao maior, do mais jovem ao mais idoso, que a diferença é de fé. Então quanto mais nossa fé, mais nós receberemos do Senhor. Então pela fé eu te peço saúde sobre essa pessoa, paz e prosperidade. Eu declaro curados, declaro livres, declaro a bênção do Espírito de Deus sobre eles, que eles recebam o melhor em nome de Jesus. Deus abençoe a sua apóstolo.